Boa noite, graças a Deus estamos reunidos para adorar ao Senhor, os remanescentes fiéis que conseguiram chegar. Irmãos, vamos estar orando pelo nosso irmão Vicente, talvez nem todos saibam, mas ontem ele teve que fazer uma cirurgia, novamente no intestino, mas tudo ocorreu bem, graças a Deus, foi só eu digo só, mas é sério, mas só em virtude da outra cirurgia. Uma obstrução no intestino, mas ele fez a cirurgia ontem, está na UTI, está bem, falei com a Luzia, hoje é aniversário dela, o presente de Natal que ela recebeu. Então, mas Deus tem sustentado, de aniversário, desculpa, de Natal. Estou já esperando o Natal, né, para usar minha gravata vermelha. Mas foi o presente que a Luzia recebeu no aniversário dela, que é hoje. Então vamos estar orando por ela, para que Deus dê força. Oi? Ontem, né? É que eu dei os parabéns hoje, irmão, desculpa. E oremos pelo Vicente. Está bem, está forte, recuperado. E amanhã já sai da UTI e vai para a enfermaria. Então, graças a Deus, para o quarto dele lá. Graças a Deus está bem. Então, vamos agradecer ao Senhor por isso. Mas foi uma cirurgia, né? Que teve que abrir o abdômen para desobstruir o intestino. Então, não foi simples. Mas, graças a Deus, o Senhor está cuidando dele, ele está bem. Luzia disse que ele está bem, bem fortinho. A cirurgia foi ontem, mas eu recebi a notícia hoje. Então, comunicando os irmãos para orarem. E estamos falando, é um tempo de eleição, de decisão, e a gente muito com a cabeça ligada nas questões políticas e governamentais, mas a nossa mente, ela sempre está na nossa pátria celestial. A nossa mente sempre está no Messias, no Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador. Estamos estudando Isaías e hoje, já no capítulo 4, terminando o capítulo 4 de Isaías, nós temos observado que no livro do profeta Isaías, o Senhor, ele aponta os pecados da nação de Israel, do povo de Judá, ali de Jerusalém, para que eles se arrependam dos seus pecados e busquem o Senhor. E o Senhor disse que o povo de Jerusalém, de Judá, vai ser punido com o cativeiro se não se arrepender dos seus pecados. E Deus fala de maneira muito dura no início da profecia do profeta Isaías. Nós sabemos o fim da história, sabemos o começo e o fim da história. O povo realmente foi para o cativeiro, não se arrependeram dos seus pecados. Só que no meio de tudo isso, nós temos em todo o livro do profeta Isaías, muitas bênçãos de salvação. O juízo é naquele momento, eles vão sofrer. E o juízo de Deus para esse povo vai ser de 70 anos, no cativeiro babilônico. Já está determinado o começo, meio e fim. Mas aqueles que perseverarem em fé vão desfrutar de uma salvação eterna com o Senhor. Então é nisso que nós devemos ter na nossa mente. Não sabemos o futuro, né, da nossa nação, nem o futuro das nossas vidas, o que vai acontecer ou não, mas uma coisa é certa, nós desfrutaremos do reino eterno do Senhor Jesus Cristo, e esse é o foco do livro do profeta Isaías, por isso que é chamado o quinto evangelho. Então, e lá, o destino deles, o futuro deles, por conta dos seus pecados, era um cativeiro, era violento, era você perder terra, casa, família, e os sobreviventes viraram escravos. Dá nem para gente, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, né? Depressão é pouco para a gente entender o que esses cativos iam viver lá na Babilônia. Mas o fato é que, e qual a esperança, Senhor? É o capítulo 4, a partir do verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Esse verso 2 nós observamos no domingo passado, sobre o aspecto de que o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Então, na chegada do Senhor Jesus Cristo, essa é uma profecia para o futuro, ainda não aconteceu. Vimos por que Jesus aqui é chamado de renovo, o Messias, o Salvador, e ele vai reinar em beleza e glória. É o futuro de todos os que creram no Senhor Jesus Cristo. E esse é o consolo, esse é o conforto, essa é a motivação.
Se a nossa esperança está nessa terra, seremos extremamente infelizes. A nossa esperança, ela sempre será no futuro, na pátria celestial, com o nosso Senhor e Salvador, vivendo eternamente. E não ache que a vida eterna vai ser um negócio ruim. Às vezes a gente pensa que a vida eterna é aquela ideia de uma alma vagando, né, num céu azul com as nuvens brancas, aquela ideia de céu. Não é. Vida eterna não vai ser assim. A Bíblia diz que será um novo céu e uma nova terra, melhor do que o que nós temos hoje. Aqui nessa terra, esse planeta vai ser reestruturado, regenerado, os crentes em Jesus ressuscitarão, passarão um tempo, sim, conscientes na morada de Deus, mas vão ressuscitar com corpos transformados, melhor do que esses corpos que nós temos hoje, que se corta, que adoece. Na eternidade não vai haver estas coisas ruins, e vamos ter corpos por toda a eternidade. E, obviamente, tudo isso não está dentro desse texto aqui, mas esse texto já anuncia estas coisas que vão ser reveladas posteriormente e foram reveladas na Bíblia Sagrada. Verso 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Esse texto é meio que poético e é uma profecia para o futuro. É um futuro além dos tempos de Isaías, mas é um futuro para depois da primeira vinda de Jesus Cristo, e é um futuro para depois do Novo Testamento, e nós ainda não vimos esse futuro acontecer. Então, essa profecia ainda vai se cumprir. Nós estamos aguardando o renovo. Explicamos a ideia de que o renovo é porque ele vai a um broto que está nascendo de um tronco, que é exatamente a descendência de Judá, de Jessé, de Davi, obviamente referindo-se ao próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje nós queremos completar o estudo desse texto que era a grande motivação dos crentes do Antigo Testamento e tem que ser a nossa também. Então nós queremos meditar numa segunda ideia. A primeira é que o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Mas a segunda é que o renovo do Senhor trará justiça aos que creem. O que é que nós tanto almejamos? Por que é que tanto defendemos, pensando no contexto de hoje, um candidato ou outro? É porque queremos justiça. Queremos justiça para receber um salário justo pelo tempo que nós trabalhamos. Queremos os salários valorizados. Isso é justiça. Queremos justiça para as demandas sociais que existem. Não é verdade? Queremos justiça. E se você observar bem, na história da nossa nação e de outras nações, quem foi o governante que conseguiu plena justiça num governo humano? Não tem. Não teve. E não haverá. Porque todos são pecadores. E os governos desta terra sempre serão injustos. E esse é a grande falácia ou falha que nos pega nesse período, né, de eleições. É achar que as coisas vão melhorar. Ah, pastor, o senhor está meio pessimista, né? Eu queria, irmãos, que as coisas melhorassem. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é. Não é o que a Escritura diz. A Escritura, ela é realista, ela nos aponta que as nações no mundo inteiro estão piorando e vão piorar cada vez mais. Eu não estou dizendo que você não deve querer um governo justo para a sua nação no tempo humano em que nós vivemos. A gente tem que buscar, tem que tentar em alguma medida, mas compreendendo que isso não vai acontecer aqui na terra. Não vai. Mas no governo do Senhor Jesus Cristo haverá justiça perfeita. O Senhor vai julgar
todos da maneira sem precedentes. E todos viverão num governo justo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa salvação. E essa é a nossa esperança e a nossa alegria. E isso com certeza vai acontecer, não de modo democrático. Não de modo democrático. Mas pelo poder de Deus. Pela vontade do Senhor Jesus Cristo. O renovo do Senhor trará justiça aos que creem. Olha ainda o verso 2. Vou ler de novo o verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor. Naquele dia, que dia é esse? É o dia em que o Senhor implantará o seu governo. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno. Que é o produto da terra, será de alegria, de felicidade para os de Israel que forem salvos. Não é para todo Israel. É para os de Israel que forem salvos. Quem serão os de Israel que vão ser salvos? São aqueles que creem no renovo. São aqueles que creem no Messias, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nome de Jesus não está escrito aqui, Jesus, no Antigo Testamento, mas está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que é exatamente este renovo, servo do Senhor, que veio na sua primeira vinda para morrer numa cruz e nos livrar da condenação dos nossos pecados. Só que a obra do Senhor Jesus para a salvação plenamente concluída, mas para a consumação dos tempos ainda não foi completada. A nossa salvação, irmãos, não é somente, eu não estou dizendo somente menosprezando, mas não é somente o crer em Jesus aqui. Começa ao crermos em Jesus, mas ainda não recebemos a boa parte desta salvação, que já está garantida a nós, pelo sangue de Jesus. E que boa parte é essa? É o reino de Deus pleno, novos corpos, é viver numa terra perfeita, sem pecado, sem sofrimento e sem morte. Essa é a nossa esperança. Esse é o evangelho de Jesus. Essa é a promessa de salvação. Quando você crê em Jesus e diz, sou salvo, então, quando pensamos na nossa salvação, na nossa tão grande salvação, nós estamos pensando exatamente nesse novo céu e nova terra, nos corpos transformados, numa vida plena com o Senhor. Essa é a nossa salvação. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você não creu só para entrar numa igreja. Não é isso. Fazer parte estar numa igreja faz parte, mas não é só isso. Quando você crê em Jesus, e talvez nem todo esse entendimento não veio no primeiro momento que o evangelho foi pregado, mas a lógica é essa: Jesus pregava o evangelho do reino. Você que creu vai viver no reino de Deus por toda a eternidade. Começa aqui, numa expressão completamente não, mas muito imperfeita do reino de Deus, que a igreja é uma expressão do reino de Deus, mas falha, e que vai se consumar lá na frente com a plenitude do reino do Senhor. Essa é a esperança de todo crente. Por isso, essa promessa é para os de Israel que forem salvos. Olha o verso 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então, não são todos os que vão ser chamados de santos. Santo é um termo na Bíblia para os que creram no Messias, no Senhor Jesus Cristo. Santos são os crentes em Jesus, pecadores redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não são todos que serão chamados de santos lá em Jerusalém, mas aqueles que estiverem inscritos para a vida. Isso já faz você lembrar de algo muito interessante, né? Quando é que nós somos inscritos para a vida? Vários textos do Antigo e do Novo Testamento mencionam um livro de Deus, onde Deus escreve ali o nome dos que serão salvos. E é exatamente isso que Isaías está dizendo.
Haverá um reino de Deus de justiça, mas só para os que creram no renovo, só os que têm um nome inscrito lá. Deus não precisa de um livro, certo? Porque Deus, ele é todo poderoso, onisciente, né? Sabe todas as coisas. Deus não precisa lembrar de nada. A gente precisa de livro porque quem é que precisa ler? É quem não sabe das coisas, né? A gente tem aquela ideia, fulano lê muito, é porque sabe muito. Não, ele lê muito porque ele precisa aprender, né? Se ele não precisasse aprender, ele não ia ler. Então, Deus não precisa de livro, porque ele já sabe todas as coisas. Mas isso é uma figura para entendermos que o Senhor tem o nome de todos aqueles que haverão de ser salvos e estarão no reino do Senhor. Apocalipse 21, 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada na cidade, na Nova Jerusalém, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O livro que mais aparece o nome o Cordeiro, referindo-se a Jesus, é o livro do Apocalipse. É o livro da vida do Cordeiro. Então, se o seu nome está inscrito neste livro, e como é que a gente escreve o nosso nome nesse livro? A gente não consegue escrever, né? Mas Jesus, vamos usar aqui a figura, Jesus com seu próprio sangue, escreveu o nosso nome no livro da vida, ao morrer numa cruz pelos nossos pecados. Para a gente entender que foi pelo sacrifício de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, lemos também: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então não tem um meio termo. Não existe purgatório. Isso é invenção de Santo Agostinho, né? Ele escreveu muita coisa boa, mas isso aí ele tropeçou feio. E infelizmente veio até hoje aí, né? E as falsas igrejas falam de purgatório. Não existe. Ou tem uma vida com Deus, um novo céu e nova terra, ou tem o lago de fogo. E o inferno será lançado dentro do lago de fogo. E quem estará neste reino de Deus que Isaías está profetizando aqui, no capítulo que estamos estudando, Isaías 4, aqueles que estiverem inscritos no livro da vida. Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E Paulo sabia que todos esses que ele está mencionando aqui, Clemente e outros, estão lá. Por quê? Testemunharam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, seu nome pode estar no hall de membros da igreja, mas esse não é o principal livro, né? Você tem que ter o seu nome no livro da vida, e está lá aqueles que creram no Senhor Jesus. E isso é bem antigo. Essa tradição de Deus ter um livro onde coloca o nome dos que são salvos, remonta ao período de Moisés, antes mesmo. Olha, Êxodo 32, verso 31. Aqui de uma maneira bem hiperbólica, exagerada. Olha o que nós lemos em Êxodo 32, 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Veja, Moisés, no seu ímpeto e amor pelo seu povo, colocou em xeque a sua própria salvação. E olha a resposta do Senhor, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não é você, Moisés, que decide quem eu devo riscar ou não. É como se Deus estivesse dizendo isso para o próprio Moisés. O livro da vida é lá onde os santos têm o seu nome inscrito. E aqueles que vão desfrutar da justiça do governo do Senhor Jesus Cristo têm os seus nomes escritos lá. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa salvação. Viver neste reino perfeito do Senhor. E uma expressão importante que nós lemos no verso 2 é naquele dia, porque aponta para um futuro. É uma profecia que não se cumpriu ainda, como eu falei. Por quê? Primeiro, o renovo ainda não se revelou de beleza e de glória. Lembre que o renovo já se revelou como servo sofredor. A gente leu em Isaías 53. Não tinha nada de belo em Jesus. Jesus não tinha nada de atrativo. E essa questão da beleza, ela é interessante.
Às vezes nós gostamos de conversar mais com pessoas com estética que nos agrada. Pessoas que não têm uma estética que nos agrada, a gente não conversa tanto com elas. Isso é meio que natural do pecador, certo? Jesus, provavelmente, não tinha uma estética física, uma beleza que chamasse a atenção. E talvez até, penso eu, talvez não, propositadamente, para que as pessoas fossem a Jesus pela fé, não por outras razões. E até quando as pessoas iam a Jesus por conta dos milagres, com a multiplicação dos pães, Jesus jogava na cara. Vocês estão vindo a mim porque eu multipliquei o pão. Trabalhem para ter o pão da vida eterna. Parafraseando as palavras de Jesus lá em João 6. Então, o renovo virá de beleza e de glória, semelhante ao Cordeiro de Deus que aparece lá em Apocalipse capítulo 1. Um Jesus brilhante, né? Com uma espada, um Jesus assim, de uma maneira reluzente, chamas de fogo. Então, assim, você fica impactado com aquela visão de Jesus. É um outro Jesus. É o Jesus que vai julgar o mundo naquele período. É um Jesus que é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressurgiu e vai governar toda a terra para os redimidos do Senhor. Essa é a nossa salvação. Essa profecia não se cumpriu porque Israel ainda não recebeu plenamente a bênção dos frutos da terra. Não é uma nação que se orgulhe de conhecer Jesus. Israel existe, está lá. Recentemente, a capital de Jerusalém foi novamente reconhecida como capital política da nação de Israel, por alguns países, não todos, mas principalmente pelos Estados Unidos da América. Mas o que a gente quer dizer? Israel está aí, depois de séculos e séculos, mas Israel como nação não reconhece Jesus como o Messias. Ainda. Israel como nação ainda não tem o fruto da terra, assim, as bênçãos da terra. Ela nem tem toda a terra prometida que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ela tem uma partezinha dessa terra. Isso ainda vai se cumprir um dia. Israel ainda não é chamada de santos. Nem todo Israel é santo. Poucos judeus se converteram ao Senhor Jesus nos dias de hoje. O Israel que habita na terra ainda não está completamente salvo. Muitos deles não estão inscritos em Jerusalém para a vida. Ou seja, essa profecia ainda não se cumpriu. Ela era a esperança do povo de Israel, dos judeus, naquele período do século VIII antes de Cristo, e ainda é a nossa esperança até hoje, no século XXI, depois de Cristo. Olha o verso 4, Isaías 4, verso 4. Lemos ainda assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então, quando é que vai acontecer a salvação dos santos de Jerusalém? Quando haverá essa purificação. Essa purificação ainda não ocorreu completamente, porque se você observar bem, é para dar fim aos pecados. E aqui o texto fala das filhas de Sião. No capítulo 3, falamos dos pecados das filhas de Sião. Mulheres da nobreza, muito ricas, mas que se preocupavam mais com a sua estética e aparência do que em adorar o Senhor. Deus vai tratar com elas, do orgulho delas. Elas eram altivas. Olha Isaías 3,16. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo, tinir os ornamentos de seus pés. Então elas eram mais preocupadas com a sua estética do que com a glória de Deus. Mais uma vez, falamos isso em outro domingo, não é errado as mulheres crentes serem bonitas e se enfeitarem, isso não é pecado. Pecado é isso ser mais importante do que a glória de Deus e do que o seu testemunho diante das pessoas, um testemunho que agrada ao Senhor. Essas mulheres esqueceram o Senhor, viviam nos seus pecados, e a gente vê no verso 4 que o renovo vai tratar com elas. Agora aqui, filhas de Sião é uma figura, obviamente, que remete a Jerusalém e a todo o povo judeu. Jesus vai tratar, isso no capítulo 4,
Jesus vai tratar com o povo dele, que está vivendo em pecado. Jesus vai limpar. Limpar aqui é purificar da sua sujeira. Ainda lemos sobre as filhas de Sião, Isaías 3:8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Isaías 3:8. As filhas de Sião, que são essas mulheres nobres, os príncipes, o próprio rei e o povo, todos eles estão cometendo os mesmos pecados, é pecado generalizado. Lembra que nós falamos que quando um profeta ia lá pregar, e às vezes era duro, é porque era o último recurso. Isaías é o último, e não tinha só Isaías, tinha Isaías, Miqueias e outros profetas, pregando em várias partes de Israel, para que o povo se arrependesse. Mas não havia arrependimento em massa. Alguns se arrependiam, mas não o povo de modo geral. O pecado estava generalizado. Então, quando fala no verso 4 das filhas de Sião, se refere ao povo, a Jerusalém, todos corrompidos pelos seus pecados ali. É o que diz Isaías 3:8 também. E o verso 9? O aspecto do seu rosto, Isaías 3:9, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. O pecado é terrível. O pecado faz mal para a nossa alma. Quando pecamos, estamos maltratando a nós mesmos, estamos maltratando, em um certo sentido, cometendo um crime contra o Senhor nosso Deus. E chega um ponto que o pecado se torna tão grande na vida de uma pessoa que ele nem encobre mais. É o caso de Sodoma e Gomorra. Eles nem encobriam mais os pecados. Por isso Deus chama Israel de Sodoma. Estão pecando descaradamente. Se na nossa igreja houver esse tipo de pecado, aí é complicado. É por isso que tem que haver disciplina na igreja, para extirpar pecados declarados, públicos. Não se tolera, não pode tolerar. A gente ensina, prega, aconselha, como Deus faz na Escritura, dá oportunidade de arrependimento. Não havendo arrependimento, e aquele que supostamente se diz crente quer viver em pecado, tem que ser tratado pela igreja. Temos que entender isso. Então, se não há arrependimento, tem que ser extirpado da igreja aqueles que querem viver nos seus próprios pecados. Assim era Israel. E o Senhor estava tendo misericórdia. Isso aqui foi pregado séculos antes do cativeiro babilônico, para que o povo se arrependesse. Para os filhos dos que estavam ouvindo essa mensagem, os netos dos que estavam ouvindo essa mensagem, se arrependessem. Se arrependeram? Como povo, não. Alguns sim, mas como povo e nação, não se arrependeram. Como o Senhor iria tratar Jerusalém? E lembrando, isso vai acontecer no futuro. Ainda não aconteceu. Olha o verso 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela. Lavar e limpar. São verbos que referem à santificação, purificação. Jesus vai purificar o povo judeu. Isso vai acontecer um dia. E só vão restar os crentes em Jesus do povo judeu. Os que não crerem serão destruídos, lançados no inferno e no lago de fogo. O Senhor Jesus vai lavar e purificar da imundícia. O que é imundícia? Literalmente, são as fezes, é o vômito, é a imundícia mesmo. Pecado na Bíblia é comparado com essas coisas horríveis, nojentas. Isso é pecado. O pecado é comparado a isso. Então, Deus vai limpar, Jesus vai limpar Israel da imundícia do seu pecado, da culpa de sangue. Israel maltratou muito os pobres, os seus príncipes e nobres oprimiam as minorias naquela época, órfãos e viúvas. E como isso vai acontecer? Como Jesus vai lavar e limpar o povo judeu? Aí você diz, é só o povo judeu que vai passar por isso? Não, isso vai acontecer com todo o planeta. Você vai perceber que ao longo da profecia de Isaías, as nações como o Egito, a Síria, a própria Babilônia e outros, a Síria, serão julgados pelo Senhor no futuro também, no presente, mas no futuro também. Agora,
Jerusalém e Judá são meio que o termômetro. A partir de Jerusalém e de Judá, nós percebemos os sinais dos tempos. Por isso que nós, crentes, olhamos para Jerusalém, para as notícias e para os acontecimentos. Porque o que acontecer com aquele povo vai acontecer também com as outras nações em alguma medida. Jesus vai limpar o mundo da sua imundícia de pecado. Isso vai acontecer quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós, os que cremos em Jesus, não sofreremos a ira do Cordeiro de Deus, descrita lá no livro de Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças são a ira do Cordeiro, que será despejada sobre o planeta Terra e sobre os seus habitantes, por conta da sua imundícia de pecado. Como Jesus vai fazer isso? Espírito de justiça, espírito purificador, como nós lemos no final do verso 4. Interessante que tem outro texto de Isaías que fala exatamente do Espírito Santo agindo no Messias, no Senhor Jesus Cristo, e agindo para a justiça. Justiça é purificação, é acabar com os pecados da humanidade. Olha Isaías 11, verso 1. Isaías 11, 1. Falando do Messias e da justiça que ele trará. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está tratando do mesmo renovo aqui de Isaías 4. Verso 2. Repousará sobre ele. Conte comigo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho e o de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 espíritos. Algumas elipses aqui, porque na língua portuguesa, se você repetir a mesma palavra várias vezes, é considerado um erro, uma vulgaridade. Por isso que há elipse da palavra espírito. Mas são 7 espíritos. Quando você vai lá em Apocalipse, os 7 espíritos que estão diante do Senhor. Entende? Espírito Santo de Deus, que está no Messias, para ele implantar a justiça na terra. É isso que o Senhor vai fazer com o Espírito Santo, capacitando, obviamente, e naquele momento Jesus já atribuído de todo o seu poder e divindade. Olha ainda Isaías capítulo 11, verso 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. 7 espíritos lá no Senhor Jesus Cristo, aqui são, digamos, o poder do Espírito, as aplicações do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo ali, para julgar. E ele vai julgar com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O perverso, como a gente tem estudado nos Salmos, são os que não creram. Eles serão eliminados, exterminados pelo Senhor Jesus. Por quê? Que coisa dura, que pregação dura. Mas é o que a Bíblia ensina. Porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Hoje é o tempo de salvação, de misericórdia. Deus envia a mensagem. Quantas pregações do Evangelho a gente não ouve por aí na rádio, na internet, na televisão. Eu sei que tem umas meio esquisitas, mas tem outras boas pregações. E o Evangelho, hoje a Bíblia difundida, você tem no celular, num tablet, em todo canto você tem Bíblia. Mas as pessoas não estão se arrependendo dos seus pecados. O mundo cada vez mais está procurando o quê? Felicidade fácil, felicidade agora, realização presente. É o agorismo, é a religião do momento. O que é o agorismo? Não tem a igreja do agorismo, que eu saiba, né? Mas é a religião do agora. Eu quero pôr a igreja onde eu vá lá e eu seja curado, eu tenho a prosperidade hoje, eu quero me ver livre dos meus problemas. Senhor, eu só vou para essa igreja se eu for livre dos meus problemas. Os crentes, eles têm esquecido que a nossa salvação é no futuro, com a chegada de Jesus, quando ele vai implantar um reino justo, limpar toda a imundícia dos pecados, inclusive os nossos, e vamos viver plenamente no novo céu e nova terra,
Essa vai ser a verdadeira vida. E é isso que nós devemos esperar. Essa deve ser a nossa alegria. E é por isso que a gente vem à igreja, para louvar a Deus, agradecer a Deus, porque vamos participar disso. Não merecemos, mas vamos participar desse governo. E temos uma vida abençoada hoje com o Senhor Jesus, mas ela não é plena. Ainda temos pecados e problemas. Lutamos contra os nossos pecados. Mas em breve teremos uma vida plena com o Senhor. Jesus vai trazer esta justiça. Olha o verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Está ligado ao Senhor a justiça. Resultado da justiça de Jesus. É duro. Ele vai, por fim, aqueles que não creram nele, lançá-los no inferno, no lago de fogo. Sim, a ira de Jesus vai cair sobre a terra naquele momento. Sim. Mas qual será o resultado? Verso 6, Isaías 11, 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir no governo do Senhor Jesus Cristo, nesta terra, Jesus mesmo aqui reinando e governando. Isso aqui é uma figura. Vai acontecer sim. Então você já pode entender que haverão animais nesse novo céu e nova terra, restaurados. A gente não tem o privilégio de brincar com o urso. Quer dizer, você pode até brincar, mas vai ser a última brincadeira da sua vida, né? Mas no novo céu e nova terra, nós vamos poder brincar com esses animais belíssimos e não vai ter problema nenhum. O leão vai comer a palha. Pensou? Que coisa incrível, você brincar com um leão, não é verdade? Então, isso vai acontecer um dia. Essa é a nossa esperança. Alguns vão dizer que os crentes estão vivendo num conto de fadas, não é verdade? Mas não, o Senhor Jesus já veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Veja o impacto da vinda de Jesus até hoje, século 21. Se prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo e muitos se convertem. Por quê? Filho de um carpinteiro, seus apóstolos, pescadores, não é verdade? Cobrador de imposto, um zelote, tinha nem um fariseuzinho lá para dar uma credibilidade aos apóstolos, não é verdade? Mas é obra de Deus, entende? A igreja é a obra do Senhor, a igreja vai prosperar, mesmo que eu fale ou que você fale, a igreja de Jesus, ela vai prosperar até o último dia em que ela estiver aqui na terra, antes do seu arrebatamento, e a obra do Senhor será realizada. Bem-aventurados e felizes são aqueles que vão participar ativamente dessa obra. Eu quero fazer, já estou fazendo parte. Então você, crente em Jesus, faça parte da obra do Senhor Jesus Cristo, não por obrigação ou constrangimento, mas por alegria a tudo isso que Jesus já garantiu para mim e para você, pelo sangue dele derramado na cruz. O renovo aparece em outros profetas também. Aparece lá na profecia de Jeremias, lá em Jeremias 23, verso 5. Jeremias foi o profeta que viu o cativeiro acontecendo ali e ele foi poupado. Olha o que Jeremias fala no capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. É a mesma profecia de Isaías, só que Jeremias foi mais sintético, colocou num textinho curto o que Jesus vai fazer quando ele voltar. Veio como Cordeiro de Deus para ser morto e oprimido pelos nossos pecados, em retribuição dos nossos pecados, sofreu em nosso lugar para nos dar a salvação, mas ele voltará para implantar o seu reino definitivamente e implantar a justiça. Ele vai julgar com justiça os pecadores. E só escapa da justiça do Senhor os que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Ainda em Jeremias 33, 15, naqueles dias e naquele tempo
Farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Eu citei esses 2 versículos, são amostra de vários outros. Não só em Jeremias, mas em outros profetas, que mostram a real esperança. A nossa real esperança, expectativa, é a volta de Jesus. Ele vai governar com justiça. Nenhum governante desta terra governará com justiça. Todos são pecadores e vão falhar. Nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. O renovo do Senhor trará justiça aos que creem. E por fim, um segundo entendimento nesse texto é que o renovo do Senhor trará sua presença e proteção. Sei que muitos crentes não vieram hoje, e eu entendo, mas muitos não vieram, achei até que vieram vários irmãos, fiquei muito feliz, achei que vinham menos, com medo até de violência, né, de bagunça e de situações complexas, e eu entendo isso. Mas, graças a Deus, vieram. E às vezes a gente evita andar em certas partes da nossa cidade com medo, ou em certos horários por medo. Tem a violência hoje. No reino de Jesus não haverá isso. Plena proteção. E é o que nós lemos em Isaías 4, verso 5. Volta lá para Isaías 4, verso 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. E aqui Isaías, recebendo a revelação de Deus, ele está usando uma figura que foi utilizada no êxodo lá do Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles tinham uma proteção de Deus sobrenatural. Deus era tão maravilhoso que, além de libertar o povo do Egito com aquelas 10 pragas e tantos milagres, e abrir o mar vermelho e dar comida, maná, carne, as aves, água da rocha, tudo Deus supriu. As roupas não envelheceram, nem as sandálias dos pés se desgastaram, Deus ainda dava o conforto. Havia uma coluna de nuvem que acompanhava o povo no calor do deserto, para que eles não sofressem com o calor escaldante daquele deserto. Devia chegar a 40, 50 graus, o do Saara chega, ali é muito pertinho, deserto do Sinai. Deus mandou uma coluna de nuvem para proteger o povo do calor. E a gente sabe que no deserto, sabe por informações, que no deserto é muito frio, abaixo de 0. E Deus mandou uma coluna de fogo para o povo ficar aquecido durante a noite. Olha como o Senhor pensou em todos os detalhes. Por isso aqui, essa ideia da presença de Deus constante, proteção do Senhor e até o conforto. Penso eu que no novo céu e nova terra, no reino de Deus, Jesus governando, não vai ser preciso uma coluna de nuvem, nem uma coluna de fogo. Não vai ser necessário. Mas, obviamente, isso aponta para a presença de Deus, a proteção do Senhor, o cuidado de Deus para com o seu povo. Isaías expressa isso nessa linguagem bem poética e simbólica. Olha Êxodo 13, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus estava dizendo, estou com vocês, estou aqui. Lembro que Jesus falou nos seus últimos momentos, antes de ser assunto ao céu, uma das últimas expressões de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você não esteja vendo Jesus, mas ele prometeu. Somos crentes no Senhor Jesus Cristo, significa que Ele está conosco todos os dias. É a coluna de nuvem, é a coluna de fogo. O Senhor, pode parecer que o Senhor nos abandonou, mas não nos abandonou. Talvez nós aqui perdemos um pouco da fé no Senhor, na obra sobrenatural que Deus faz na nossa vida e através de nós. Nós crentes da modernidade, às vezes somos muito secularizados. O que é um crente secularizado? É um crente sem fé.
É um crente que não acredita no poder de Deus. É um crente que não acredita que Deus pode curar, sim. Deus pode sustentar. Deus pode nos animar. Deus pode resolver os conflitos. Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode. Ele tem todo o poder. E tentamos resolver as coisas com as nossas forças e nos decepcionamos. Culpa do Senhor. Mas não pode. Não é assim. Na verdade, o Senhor tem poder para cuidar de nós em todos os momentos. Às vezes, Deus não realiza aquilo que pedimos, porque Deus sabe o que nós precisamos aprender. E nós, pecadores, irmãos, infelizmente, aprendemos as coisas através de lapadas. Né? Poderíamos aprender de modo mais simples, sem sofrer. Mas, por sermos pecadores, Deus tem que ir lá e dar as varadinhas para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É assim que funciona. E para moldar o nosso caráter. E para nos preparar para a proclamação do Evangelho. E para aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Aí Deus age dessa forma. Mas o Senhor está conosco todo o dia. Ainda em Êxodo capítulo 14, verso 24. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, veja que o Senhor estava ali presente, né? Na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Eu sempre tive essa dúvida, e aí eu li esse texto aqui e respondeu toda a minha dúvida. Israel saiu do Egito, indo rumo à terra prometida, chegou de frente ao mar, e agora, o que fazer? Tudo perdido, vamos ser destruídos. E lá vem um exército egípcio atrás. E o Senhor esperou chegar bem perto. Tudo foi cronometrado por Deus, e o exército egípcio ia massacrar Israel. Deus abriu o mar. Enquanto Israel passava pelo meio do mar, os egípcios estavam chegando. Para dar tempo de Israel passar, a coluna de nuvem de fogo chegaram ali, impedindo o exército egípcio de passar, atrasando o exército, emperrando as rodas ali, para que Israel passasse. Proteção de Deus. Quando Israel passa, Deus ainda deixa os egípcios entrarem no mar, e então mata praticamente todo o exército afogado ali. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Não deu tempo deles fugirem. E a água os matou ali. Coluna de nuvem, coluna de fogo, é a proteção do Senhor. No governo de Jesus, todos teremos plena justiça, plena segurança e proteção. Lá em Números 14, verso 13 e 14, respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Vendo a proteção e o poder de Deus, o que é que os egípcios disseram? O Deus de Israel está no meio deles. O Deus Todo-Poderoso está ali. E eles começaram a espalhar essas verdades. Chegou até onde? Jericó. Quem se converteu lá? Raabe. Percebe? Os próprios egípcios proclamaram a mensagem de salvação que chegou ali até Jericó. Então, a coluna de nuvem, a coluna de fogo fazem referência à proteção, mas fazem referência à presença de Deus no novo céu e na nova terra que nós estamos aguardando aí. E é essa profecia que nós encontramos aqui no capítulo 4. E ela combina muito bem com Apocalipse capítulo 21, versículo 1, Apocalipse 21, 1, nós lemos sobre a presença de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Presença de Deus, proteção do Senhor, o conforto de Deus. É o que Isaías chama de coluna de nuvem e coluna de fogo, referindo-se ao êxodo lá do Egito, e Deus protegendo e cuidando. E você pensa que essa revelação de Apocalipse 21, tão maravilhosa, do tabernáculo de Deus, a presença de Deus na terra, só foi revelada aqui no Apocalipse? Não. No Antigo Testamento, Isaías já falou dessa promessa, lá no capítulo 65. Olha Isaías 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Então, o que João escreveu? Ele está simplesmente, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, interpretando e completando o que Isaías já estava pregando no século VIII a.C. Olha lá Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. E aqui não quer dizer que todo mundo vai ter amnésia, certo? Mas quer dizer que nós não vamos lembrar de cometer pecados. Não vamos ter a memória de cometer pecados. Não mais cometeremos pecados. Não mais viveremos na injustiça, nem pensaremos como um pecador pensa. Não haverá esse tipo de memória em nós. Verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E por conta desse texto, de haver pecado, entendemos que é uma referência ao período do milênio. Mas vamos estudar esse versículo pormenorizadamente quando formos estudar Isaías 65. Aqui é só para mostrar como Isaías já profetizava as verdades do Novo Testamento sobre o novo céu e a nova terra. E o verso 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa bênção não é só para Jerusalém. Lembra que nós estudamos em Isaías 2, todas as nações irão ao Monte Sião, onde está Jerusalém, a aprender a lei de Deus. Então, todas as nações participarão disso aqui também, desta bênção do Senhor, neste novo céu e nova terra. Veja que no final do texto, é basicamente o que a gente leu em Isaías 11, falando também do resultado da justiça do Messias. Quando Jesus voltar, os animais selvagens, os animais carnívoros, não vão mais ser assim. Eles também serão regenerados, como lemos em Romanos 8, que toda a criação, clama por uma regeneração, uma redenção também. Observe então, que tudo isso é a promessa de Deus, o governo do renovo, do Messias, em justiça, proteção, conforto e consolo. Para quem? Para os de Israel que forem salvos. É o que a gente lê no verso 2. E no verso 3, os que serão chamados santos, os inscritos no livro da vida, aqueles que creram no renovo, que é o Messias, o servo sofredor, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, ela foi pregada durante tempos imemoriais, logo depois de
Adão e Eva caírem no seu pecado, já havia uma mensagem sobre esse descendente, sobre o Cordeiro de Deus, tanto que Abel sacrificou ao Cordeiro. Quem o ensinou, senão o próprio Deus, ou seu pai, Adão, que aprendeu do próprio Deus, já testemunhando o sacrifício do Cordeiro ali, apontando e testemunhando para o sacrifício do descendente. Tudo isso para apontar que a nossa salvação é o renovo do Senhor. Entenda por salvação, esperança, resolução de conflitos, alegria, motivação, felicidade. O que me faz dormir feliz? O que me faz acordar feliz? Eu sei que os problemas da terra nos cansam. Preocupações, contas para pagar, enfermidades e trabalhos, e tudo isso milita na nossa mente para nos afastar do Senhor. Muitas dessas coisas são lícitas. A gente tem que enfrentar. Não pode viver numa bolha. A gente sabe disso. Mas para isso está a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos lembra dessa esperança. O povo de Israel, por conta dos seus pecados, ia para o cativeiro. Mas Isaías mostrava, mas há uma esperança. Se vocês estiverem inscritos no livro da vida, crendo neste renovo. Para nós, obviamente, também. Não vamos para o cativeiro, graças a Deus. Mas temos os nossos problemas. E quando estamos tristes, sem esperança, abatidos, desanimados, qual é o conforto? É o Senhor Jesus Cristo. Um dia estaremos no novo céu e nova terra, ressurretos, desfrutando deste reino de bênção do Senhor. E aqui na terra, procuremos viver em fidelidade ao Senhor, porque ser fiel ao Senhor Jesus, ainda mesmo no sofrimento, é 1000 vezes melhor do que estar longe de Jesus e nos prazeres deste mundo. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e fortaleça, que sejamos fiéis ao Senhor. Pai, te agradeço pela salvação que o Senhor tem nos dado através do Senhor Jesus Cristo, mensagem pregada pelo profeta Isaías, pelos teus servos no Antigo Testamento, no Novo, e até hoje, teu evangelho é pregado, e te louvamos, ó Deus, porque fazemos parte do reino de Deus, graças ao Senhor Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Senhor Deus, ajuda-nos a termos esta mensagem solidificada, firme nos nossos corações, para que não desanimemos, para que não fraquejemos, para que não olhemos para as coisas desta terra e venhamos a achar que a nossa felicidade está aqui. Te louvo porque o Senhor nos dá bênçãos aqui nessa terra, porque precisamos para sobreviver. O Senhor nos tem dado alegria, força, tem nos sustentado. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos a vivermos mais plenamente pela fé, esperando esta cidade maravilhosa, a cidade celestial, nossa pátria celestial e o reino do Cordeiro. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ter mais um tempo de oração. Você pode orar nesse momento de pós-lúdio, e assim estamos encerrando nosso momento de adoração congregacional. Durante a semana, continue adorando, lendo sua Bíblia e orando ao Senhor. Boa noite a todos.